Querido amigo, Padre Adriano, zeloso e dinâmico pároco desta paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, que sempre organiza muito bem. Ao amigo também, Padre Aldinei, que alegria novamente ter conosco. Aos seminaristas, às consagradas ali presentes, né? Queridos devotos de Santa Teresinha do Menino Jesus, vocês que se encontram aqui na Igreja Matriz, no salão paroquial, vocês que encontram em suas casas, assistindo-nos pelos meios, né, do Facebook e YouTube. Teresa Martim nasceu em Alexandre, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. 2 dias mais tarde, foi batizada na igreja de Notre Dame, recebendo os nomes de Maria Francisca Teresa. Seus pais foram Luiz Martim e Célia Guerin, ambos veneráveis na atualidade, ou melhor, foram coroados pelo Papa Francisco como santos na igreja. Após a morte de sua mãe, em 28 de agosto de 1887. Então veja que Teresinha, ela ficou órfã logo cedo. A família, o pai, com tantos filhos, foi para Lisieux, porque lá morava o seu cunhado e a esposa do seu cunhado poderia cuidar das filhas. No final de 1870, recebeu pela primeira vez o sacramento da penitência. No dia de Pentecostes de 1883, recebeu a graça especial de ser curada de uma grave enfermidade, pela intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, conhecida como a Virgem do Sorriso. Educada pelas beneditinas de Lisieux, recebeu a primeira comunhão no dia 8 de maio de 1884, depois de uma intensa preparação, culminada por uma forte experiência da graça da íntima comunhão com Cristo. Algumas semanas mais tarde, em 14 de junho, recebeu a confirmação, com plena consciência de acolher o Espírito Santo, mediante uma participação pessoal da graça de Pentecostes. Seu desejo era a vida contemplativa, igual às suas irmãs Paulina e Maria no Carmelo de Lisieux, porém era muito novinha. Durante uma viagem à Itália, depois de visitar a Santa Casa de Loreto e os lugares da Cidade Eterna, em 20 de novembro de 1887, na audiência concedida pelo Papa Leão XII aos peregrinos da Diocese de Lisieux, pediu ao Papa, com audácia filial, autorização para poder entrar no Carmelo aos 15 anos. Então veja lá na audiência com o Papa, e ela já pede para o Papa ali mesmo: eu quero entrar no Carmelo com 15 anos. E o Papa depois autorizou. Em 9 de abril de 1888,
ingressou no Carmelo de Lisieux, recebeu o hábito em 10 de janeiro do ano seguinte e fez sua profissão religiosa em 8 de setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria. No Carmelo começou o caminho da perfeição traçado pela madre fundadora Teresa de Jesus, com autêntico fervor e fidelidade, cumprindo os diferentes ofícios que lhe foram confiados. Ela também foi mestra das noviças. Iluminada pela palavra de Deus e provada especialmente pela enfermidade de seu querido pai, Luiz Martim, que faleceu em 20 de julho de 1894, iniciou o caminho para a santidade, inspirada na leitura do Evangelho e pondo o amor no centro de tudo que fazia. Teresa nos deixou em seus manuscritos autobiográficos não só as lembranças de sua infância e adolescência, mas também o retrato de sua alma e a descrição de suas experiências mais íntimas. Descreve e comunica às suas noviças, confiadas aos seus cuidados, o caminho da infância espiritual. Recebe como dom especial a tarefa de acompanhar com a oração e sacrifício os irmãos missionários. Aprofunda-se cada vez mais no mistério da igreja e sente crescer sua vocação apostólica e missionária para levar consigo os demais, movida pelo amor de Cristo, seu único esposo. Em 9 de junho de 1895, na festa da Santíssima Trindade, ofereceu-se como vítima imolada ao amor misericordioso de Deus. Nesta época, escreve o primeiro manuscrito autobiográfico que entregou à Madre Inês no dia do seu onomástico, 21 de janeiro de 1896. Alguns meses mais tarde, em 3 de abril, durante a noite de quinta para sexta-feira santa, teve a sua primeira manifestação da enfermidade que a levaria à morte. E ela a acolheu como uma misteriosa visita do esposo divino. Então, entrou em uma prova de fé que durante até o final da sua vida usou-a e dela ofereceu um testemunho emotivo em seus escritos. Durante o mês de setembro concluiu o manuscrito B, que ilustra de maneira impressionante o grau de santidade ao qual havia chegado, especialmente pela descoberta de sua vocação no coração da igreja. Enquanto piora sua saúde e continua o tempo de prova, no mês de junho começa o manuscrito C, dedicado à Madre Maria de Gonzaga. Entretanto, novas graças a levam a amadurecer plenamente na perfeição e descobre novas luzes para a difusão da mensagem da igreja, para o bem das almas que seguirão seu caminho. Em 8 de junho é transferida para a enfermaria, onde outras religiosas recolhem suas palavras quando suas dores e provações se tornam mais intensas e enquanto suporta com paciência até a chegada de sua morte, acontecida na tarde de 30 de setembro
de 1897. Eu não morro, entro na vida, havia escrito a seu irmão espiritual, o missionário Maurício, e suas últimas palavras: Deus meu, te amo. Selaram uma vida que se extinguiu da terra aos 24 anos, para entrar, segundo o seu desejo, em uma nova fase de presença apostólica em favor das almas, da comunhão dos santos, para derramar uma chuva de rosas sobre o mundo, chuva de favores e benefícios, especialmente para amar mais a Deus. Foi canonizada pelo Papa Pio XI em 17 de maio de 1925. O mesmo Papa, em 14 de dezembro de 1927, a proclamou padroeira universal das missões, junto com São Francisco Xavier. Sua doutrina e seu exemplo de santidade têm sido recebidos com grande entusiasmo por todas as categorias de fiéis desse século, e também além da Igreja Católica e do cristianismo. Por ocasião do centenário de sua morte, o Papa João Paulo II a declarou doutora da Igreja, pela solidez de sua sabedoria espiritual, inspirada no Evangelho, pela originalidade de suas intuições teológicas, nas quais resplandece sua eminente doutrina, e pela acolhida em todo o mundo de sua mensagem espiritual, difundida através da tradução de suas obras em mais de 50 línguas diferentes. A cerimônia da declaração ocorreu em 19 de outubro de 1997, precisamente no domingo em que se celebra o Dia Mundial das Missões. O que é interessante, irmãos, que o pai de Teresinha, ele queria ser padre. A mãe de Teresinha queria ser religiosa. Por desígnio de Deus, esses desejos deles não foram encaminhados. Mas quis Deus preparar que um e o outro se casassem. Por isso, o grande desejo da mãe de Teresinha era ter pelo menos uma filha religiosa. Mas morreu cedo. Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês o que significa chuva de rosas. Vocês cantaram no início da missa, o canto de entrada, chuvas de rosas. Santa Teresinha ficava encantada com as rosas. Sua vida estava acabando e sabia que não havia feito mais que começar enquanto se dispunha a entrar na vida eterna com Deus. Ela explicava que depois de minha morte farei cair uma chuva de rosas, dizendo que proporcionaria uma chuva de favores e benefícios para que possamos amar mais a Deus. Então, ela disse antes de morrer: eu vou derramar umas chuvas de rosa para vocês, porque eu estando junto com Jesus, eu vou pedir para Ele mandar para cada um de vocês chuvas de rosas, quer dizer, chuvas de graças, principalmente para amar mais a igreja, para rezar mais pelas missões e para serem santos. Então, chuvas de rosas, nós devemos abrir-nos
para recebermos as graças de Deus. Por isso, uma igreja dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus deve ser uma igreja que esteja bem aberta para receber, para atender muitas confissões, para que assim todos possam estar em estado de graça para usufruir dessas rosas, dessas graças que Deus derrama através de Santa Teresinha do Menino Jesus. Outra coisa que também é importante, o que é pequeno caminho? Ela fala muitas vezes esta palavra, pequeno caminho. A mensagem que Teresinha quer transmitir é que a espiritualidade é simples e a chama de pequeno caminho, isto é, ela nos ensina que Deus está em toda parte e em toda situação, em toda pessoa e nos pequenos detalhes da vida. Seu pequeno caminho nos ensina que é necessário fazer coisas habituais da vida com extraordinário amor. Um sorriso, uma chamada ao telefone, animar uma pessoa, sofrer em silêncio, ter sempre palavras otimistas e tantas outras ações feitas com amor. Por isso, ao varrer o chão, varrer com alegria. Ao limpar um banco, limpar com alegria. Ao lavar a louça, lavar com alegria. Ao lavar a roupa, lavar com alegria. Sempre se torna esse pequeno caminho o caminho da santidade. Então, nós somos convidados a parar de reclamar. A parar de reclamar. Fazer com amor e demonstrar amor naquilo que fazemos, para assim percorrermos esse pequeno caminho. Uma pequena ação feita com amor é mais importante que grandes ações feitas para a glória pessoal. Teresinha nos convida a unir-nos à sua infância espiritual, isto é, ao seu pequeno caminho. Outra coisa, de onde vem a Santa Teresinha o sobrenome de a Florzinha do Carmelo? Santa Teresinha gostava muito da natureza e, mediante ela, explicava que a presença divina estava em todas as partes e que tudo estava relacionado com o amor de Deus. Teresinha via a si mesma como a florzinha de Jesus, porque era como uma de suas múltiplas florzinhas silvestres que se pode encontrar no campo, que passam desapercebidas para muita gente, porém cresce dando glória a Deus. Então, muitas vezes a gente vê tanta florzinha e não valoriza. E ela via que cada florzinha criada por Deus é para dar louvor a Deus. E por isso ela sentia uma daquela florzinha que as pessoas talvez nem pudessem vê-la, tal era, estava escondida em tanta ramagem, mas ela era aquela florzinha amada por Deus. Então nós também precisamos, nessa correria e todos os lugares estamos assim, lembrar, eu sou uma flor. Deus me olha para mim e eu me sinto amado, amada por este Deus. Por isso eu sou a flor de Jesus. Eu sou esta flor que às vezes as pessoas nem olham e nem valorizam, mas Deus valoriza
e por isso eu me sinto muito valorizada por ele. Esta é a forma que ela se explicava diante do Senhor, porém florescendo onde Deus havia plantado. Então não importa se eu estou naquele lugar, ou neste, ou lá. O que importa é que onde eu estiver, eu seja uma florzinha de Jesus, uma flor de Jesus, muito amada e valorizada por ele. Teresinha pensava que era como a mais pequenina flor do bosque, sobrevivendo e florescendo através de todas as estações do ano. Pela graça de Deus, ela sabia que era mais forte do que aparentava. Seguindo a tradição carmelita, Teresinha via o mundo como o jardim de Deus e a cada pessoa com um tipo de flor diferente. Então, o mundo é o jardim de Deus. Nós somos as flores deste jardim de Deus. Cada uma diferente, mas todas as flores amadas, queridas e valorizadas por Deus. Por isso, sinta-se muito amado, muito querido por Deus. Nunca fica triste, nunca perca a esperança, nunca se revolte. Pelo contrário, sinta-se muito amado, amada por Jesus. E Ele nos diz: eu te amei por primeiro. Quando se celebra a festa de Santa Teresinha? A igreja celebra a sua festa em 1º de outubro, ainda que ela tenha morrido em 30 de setembro às 19h20. Eu, quando era pároco em Bandeirantes, lá era padroeira, ainda celebrava o dia oficial de Santa Teresinha no dia 3 de outubro. Depois consegui, com os vereadores e o prefeito, a celebrar dia 1º, porque antes celebrava no dia 3 de outubro. Teresinha de Lisieux, a santa de todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, ela era caçula de 9 irmãos, dos quais 4 faleceram na infância. Com 15 anos, entrou no Carmelo, onde 2 anos depois fazia a profissão como carmelita. 7 anos mais tarde, em 30 de setembro de 1827, faleceu com 24 anos. Foi canonizada e tal. E eu tenho muitas coisas para falar de Santa Teresinha, do que ela falou, mas o que eu quero dizer para vocês, que a vida dela é a nossa vida. Se a gente souber espiritualizar a nossa vida, nós nos tornaremos pessoas muito felizes, pessoas tranquilas, que conseguem digerir os seus problemas e não vomita os seus problemas em ninguém, pessoas que não guardam veneno na língua, porque tem gente que guarda tanto veneno na língua que basta abrir a boca, derruba 3, 4, já mata. Então, Santa Teresinha quer que todos nós nos sintamos muito amados e queridos por Deus, porque ela está no coração da igreja. E ela quer que todos nós estejamos no coração da igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui nesta igreja matriz e no salão paroquial, vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, vamos dar um grande viva! Viva Santa Teresinha do Menino Jesus!